tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos chegando no horário de iniciar o nosso workshop. Como sempre, vamos iniciar com a nossa prece, que pedimos a Maria fazer para nós. Deus, nosso Pai, que sois infinito amor, misericórdia, bondade e perfeição. Jesus, amado Mestre, guia e condutor da humanidade, nós te agradecemos por esta oportunidade de nos reunirmos, irmãos nos dois planos da vida aqui presentes, sedentos que somos, de nos interiorizarmos e nos percebermos como espíritos imortais, visando a nossa autossuperação constante, libertando-nos dos nossos conflitos íntimos, através do nosso esforço em nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje. Agradecemos-te, Senhor, por todo o auxílio espiritual concedido a cada um de nós, através dos benfeitores amigos, os mentores espirituais responsáveis por este estudo, que nos envolvem nas vibrações de paz, serenidade e harmonia que aqui fruímos, que nos estimulam à busca dos valores superiores da vida, para que não desfaleçamos diante dos obstáculos no caminho, mas para que nos fortaleçamos em permanecer nas experiências, por mais dificultosas que se apresentem, para que possamos transpor os nossos limites e alcançar a paz de consciência e a felicidade que tanto almejamos. Dai-nos, Senhor, a fé e a perseverança, auxiliando-nos na vivência da humildade, para compreendermos a Tua grandeza diante da nossa pequenez, para que busquemos a vivência de aprendizes da vida, abraçando as oportunidades com alegria e otimismo, visando assim a nossa espiritualização na reeducação das nossas necessidades, para que aprendamos a amar uns aos outros, libertando-nos de tudo e de todos, como nos ensina o Mestre Jesus. Que possamos, Senhor, estarmos participativos e ativos nos estudos de hoje, contribuindo para a construção de uma psicosfera mais elevada, através de pensamentos nobres, sentimentos edificantes e a nossa ação constante e consciente na construção do bem em nós e através de nós. Que possamos nos tornar instrumentos da Tua excelsa vontade, disseminando paz, solidariedade e fraternidade por onde estivermos. Fique conosco, Senhor, em espírito e em verdade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos ao nosso workshop anual, este ano intitulado Autodesobsessão, Terapia do Espírito. Lembrando que quando propomos o tema autodesobsessão, é uma proposta de autoconhecimento, de interiorização, onde nós vamos nos conhecendo melhor, entendendo um pouco mais, porque o tema da obsessão é muito complexo, muito vasto. Então, nós trazemos certas referências, onde tem bastante itens de pesquisas, para quem também quiser buscar depois avançar e aprofundar. A autodesobsessão objetiva o nosso processo, como falamos, de autoconhecimento, de autolibertação, de supostas experiências que nós estamos trazendo no nosso psiquismo, oriundo das nossas experiências de ser imortal, onde nem sempre nos conduzimos de acordo com as leis de Deus. Então, partindo do princípio que nós estamos remetendo o foco para nós mesmos, nós começamos o nosso workshop, que vai ter 4 módulos durante as 4 quarta-feiras,
Importante se vamos caminhando todos juntos, assim vamos aprendendo uns com os outros. O nosso modelo de trabalho sempre é de forma interativa, para aqueles que já conhecem, para aqueles outros que estão conhecendo. Então nós fizemos as pesquisas, estamos trazendo e de forma em conjunta vamos lendo e também esclarecendo dúvidas que ficam dentro dessa nossa aprendizagem de seres imortais, sejam encarnados ou desencarnados aqui presentes. Então, com isso em mente, nós poderíamos começar inicialmente nos perguntando: qual é o objetivo que me trouxe para esse workshop? Se fôssemos colocar para nós mesmos e falar: o que me trouxe para este workshop? O que me motivou? Qual o meu objetivo como ser imortal? O meu objetivo, Denise, é a maior conquista da autonomia, independência emocional, principalmente, e educação emocional. Ok, autonomia, educação emocional, nós outros. Independência psicológica. Independência psicológica, nós outros. Lembrando que todos nós somos aprendizes do Espiritismo, já ajudando nos remeter o foco para nós. O que me objetivou de estar aqui? Busca de conhecimento para aprender a trabalhar em mim as necessidades, por exemplo, a saber identificar esses processos, como você mesmo disse antes, às vezes são processos reencarnatórios que nós trazemos de outras encarnações, então talvez a vida possa nos trazer conhecimentos ou sentimentos, então quando a gente tem o conhecimento já sabe identificar por que eu estou pensando assim, então eu vou trabalhar em mim, já sei como é a forma, né? Então quando a gente aprende, fica mais fácil de trabalhar em nós e identificar esses processos. Então, teu objetivo é pegar conhecimento que te serve como autoconhecimento, dilatando a autopercepção para a autotransformação. Correto? Nós outros? Para mim é adquirir conhecimento em busca da autonomia, de me libertar dos bloqueios. Ótimo. Autonomia para romper com os bloqueios. Nós outros, o que nos motiva? Essa palavra certa seria autocontrole, mas o desejo que é barreiras psíquicas e emocionais. Barreiras, limites. Barreiras, correto. Autonomia. O que mais? Pensamos, trazemos o foco aqui. O que me trouxe? Para mim, autoconhecimento e educação emocional. Autoconhecimento e educação emocional. Para mim também a questão da autopercepção, que já está muito fluida devido ao curso. Então, identificar e saber usar essa autodesobsessão para controlar essas emoções que estão emergindo ainda. Que é natural, né? Que nós estamos no início da nossa jornada, aprendermos a ser bastante honestos conosco aqui, aprendermos a pegar a oportunidade que a vida nos concede para também romper bloqueios, falar quando é solicitado, que isso já vamos rompendo, nos conectando com a presença dos benfeitores que estão aqui, que nos estão ajudando no rompimento desses bloqueios emocionais e psicológicos que nós estamos trazendo dentro dessa proposta renovadora. Então, com isso em mente, quem gostaria de começar a ler para nós? A senhora? A ciência do invisível há de sempre ultrapassar os métodos humanos. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O Espiritismo foi dado ao homem como meio de se esclarecer, de se melhorar, de adquirir qualidades indispensáveis à sua evolução. O homem ficou embriagado e drogado pelo materialismo. Tudo que vive, lê e realiza visa exclusivamente os seus próprios interesses egoísticos dentro de um aparente estado de conforto. Mas tudo isso lhe está proporcionando dores e aflições. Na sociedade moderna, os valores espirituais têm sido, em geral, substituídos por considerações materialistas e amplamente ignorados. Está se tornando cada vez mais evidente que a ânsia pela transcendência e a necessidade de desenvolvimento interior são aspectos básicos e normais da natureza humana. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta, se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz.
O pensamento é energia, cujo potencial é ainda pouco conhecido e utilizado. No momento em que a mente elabora o pensamento, esse é neutro. O que o tipifica são as emoções. O teor dos nossos pensamentos expressa nossos desejos. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Os sentimentos e os pensamentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço, com intensidades diferentes. As vibrações de cérebros pensantes, de homens ou de espíritos, se cruzam e intercruzam ao infinito, sem jamais se confundirem. Em torno de nós, por toda parte, na atmosfera, rolam e passam como torrentes incessantes, fluxos de ideias, ondas de pensamentos. As leis da afinidade ou de sintonia, que vigem em toda parte, respondem pela ordem, pelo equilíbrio universal. Transferidas para a ordem moral, as leis de afinidade promovem os acontecimentos vinculando aos indivíduos uns aos outros, de forma que o intercâmbio seja automático ou natural. A ciência ensina-nos que os nossos sentidos apenas nos fazem conhecer ínfima parte da natureza. Porém que, além de aquém dos limites impostos às nossas sensações, existem vibrações sutis, em número infinito, que constituem modos de existência de que não podemos formar ideia, por falta de palavras para exprimir. A vida já é bem complicada sem que tenhamos de nos preocupar com vidas passadas e futuras. Por que devemos nos incomodar com elas? O pensamento reencarnatório é útil para as pessoas em geral. Pessoas que não têm, por exemplo, qualquer necessidade terapêutica para conhecê-lo? Definitivamente. Primeiro, o pensamento reencarnatório pode ser de grande valia para as pessoas comuns, para que as pessoas comuns vejam o valor da ética em suas vidas. Nas sociedades materialistas, a ética é considerada relativa. E isso corrói a moralidade. A legalidade não consegue ocupar o papel da moralidade com velocidade desejada. E as sociedades degeneram, como vemos hoje, com frequência. Porém, se as pessoas sabem que a transgressão ética desta vida conduz a repercussões kármicas na próxima, a ética se torna importante. Temos um destino a cumprir. Pessoas que estão conscientes do seu destino não são atormentadas por questionamentos acerca do sentido da vida. Elas sabem. Tenho vivido como uma criancinha brincando na praia, que encontra aqui e ali um pedregulho mais brilhante, enquanto ao meu redor o grande oceano da verdade permanecia oculto. Vamos vir até aqui? O que essa parte agora na nossa fase inicial trouxe para nós de dúvidas? Ou como é que ela chegou para nós? Como é que nós a entendemos ou não entendemos? O que essa parte veio falar para nós? Eu ia comentar que no item 8, que é um pensamento humano que ele traz para a gente dentro do pensamento de Deus, que me chamou muita atenção. Quando eu li a primeira vez o livro, eu li, né? Me tocou muito, que fala sobre as milhares de pessoas que falam por mim no meu dia a dia. E quando eu penso em auto-obsessão, ou auto-obsessão, que é o propósito, né, da gente estar aqui, está tão certo conhecer, eu vejo no meu dia a dia, ainda consigo perceber inúmeras situações em que eu consigo percebes a necessidade constante do processo de reeducação para eleger na construção de valores superiores para colocar isso no seu viver diário, né? Nós outros? Para mim, Vanessa. Sim, Danisa. Que destacou no item 12, no finalzinho, quando fala pessoas que estão conscientes do seu destino, não são atormentadas por questionamentos acerca do sentido da vida. Elas já sabem. Como é que chegou isso para você?
Bom, eu acabei de comprar um livro que é a capa é chamado O Sentido da Vida. Então eu estou procurando o sentido da vida. Então me deu um alerta bem vermelho de que o fato de eu estar procurando um sentido para a minha existência ainda é um campo aberto para eu não me conhecer. E é o motivo que eu estou aqui. Então, um campo aberto para te conhecer agora, dentro da percepção, que você ainda está procurando o seu objetivo. Mas estar procurando o objetivo já não é um movimento salutar para quem está indo de busca de si mesmo, se libertando, já é um sinal positivo, apesar de ser vermelho. O sinal vermelho é um alerta interior, que sempre é positivo. É melhor estar alerta do que dormindo. Não é verdade? Estar de sono, que a gente aprende no Espiritismo. Então, quando isso desperta, é positivo sempre a nós. Mais alguém? Me chamou bastante atenção foi o item 7. Pensamento é energia. Então, muitas vezes, a gente ainda se pega com pensamentos que não deveriam estar ali. E mesmo a gente sabendo disso, eles ainda estão ali. Então, é uma forma bem difícil de você saber educar as suas emoções para que esses pensamentos não atinjam aquele nível negativo, aquela... Como eu diria? Que eles possam ir para o lado positivo e não o negativo. Agora fica uma dúvida dentro do que você colocou. A gente sabe que os pensamentos estão ali e são negativos. É isso que você está querendo dizer? E por que eles ficam ali? Porque, com certeza, eu estou permitindo que eles estejam ali. Por que você permite? Pensa. Às vezes eu sinto que pela questão de eu querer lutar contra, já é aquela coisa do que você luta contra, parece que tá ali, ao invés de você querer reeducar ou querer aceitar e de repente mudar, mas pelo fato de querer lutar contra, parece que eles se fortificam. Então, lutar contra é a solução dos nossos pensamentos negativos que todos nós temos? Não. Lutar contra é um movimento em favor da proposta do Cristo, que é de alto amor? Não. Por que lutamos contra? Estamos sendo resistentes ao fluxo natural da vida, que é o amor. E por que somos resistentes? Porque desconhecemos a verdade, né? A realidade. Nós não temos conhecimento, às vezes, suficiente para superar aquela situação. Os Espíritos nos dizem que nós já temos conhecimento mais do que suficiente. Não é isso que a gente aprende? Falta de autoconhecimento. O que mais? Falta de autoconhecimento, falta de vontade, o que mais? Tendência à negatividade. Tendência à negatividade é oriundo do quê? Dos comportamentos das quais eu reincidi. Eu me movimentei bastante na negatividade e me condicionei ao longo das eras. Então agora a minha proposta, por mais que é superar os pensamentos negativos, a metodologia que eu utilizo é a mesma que eu utilizei há muitos séculos. Então, quando segue o teu pensamento, nós já sabemos, porque na medida que nós vamos aprendendo, estudando o Espiritismo, começa por onde nossa proposta de aprendizagem, não é pelo campo cognitivo? Então, nós já sabemos, eu já sei, mas ainda estão lá. Por que existe essa dicotomia? Porque eu não quero assumir responsabilidade pelo que eu estou sentindo, eu prefiro lutar contra. Então eu fico tentando cobrir em cima com outro pensamento, vai colocando outro pensamento em vez de olhar e falar assim, nossa, eu realmente sou má, eu realmente estou pensando dessa forma, olhar para mim, me acolher e continuar. É assim que você faz? Não é. Veja só, se nós olharmos, todos nós trazemos as tendências negativas, o que difere são as gradações, porque a proposta espírita nos remete à atenção interior com amorosidade e trabalhar com honestidade, que se não formos honestos, nós continuamos usando máscaras e continuamos nos auto-obsediando. Agora, quando somos honestos, vamos percebendo. Agora, o que dificulta bastante nessa fase inicial não é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nós não temos o Evangelho segundo o Espiritismo que nos ensina que as maiores chagas são orgulho e egoísmo, que são registros psíquicos que impedem fazer um avanço inicial, por causa do condicionamento milenar que nós estagiamos praticamente inconscientes na formulação das nossas conceituações atuais.
Agora, está correto, a gente começa com estudo e vai revendo e vai se percebendo maior. Tem ainda um outro quadro. Quando nós vamos estudando Espiritismo e autoconhecimento vai nos remetendo à interioridade, vamos percebendo que o que domina o nosso comportamento, o nosso modo de ser no dia a dia, é o que nós pensamos, é o que nós sentimos, ou nenhum dos dois, ou os dois? O que sentimos. Os dois. Por que o que sentimos? Porque, para mim, por exemplo, eu vivo muito no inconsciente. Então, eu estando no meu lado inconsciente, o meu emocional, eu venho exercitando no erro há muito tempo, então, com orgulho, claro, eu não consigo, eu ainda... O meu emocional ainda está ultrapassando o meu inconsciente. Eu não estou conseguindo colocar uma barreira do consciente ali. Então você está falando que o teu emocional sabota a razão. Sim. É um exemplo somente da Andréia? Não. Eu acho que responde a tua pergunta que tu falou. Porque nós já sabemos intelectivamente, é o primeiro passo que nós da nossa aprendizagem, mas nós somos essencialmente seres emocionais, nos ensina Joana de Ângeles, mesmo que somos estrangeiros de nós. Estrangeiros porque não desenvolvemos, não passamos pelo educandário emocional. Não é? Começamos pela razão, estamos nas nossas asas capenga. Mas agora nós estamos entendendo. Então, por que eu já sei e ainda faço, depois digo, meu Deus, por que eu disse de novo? Porque a razão sabota, a emoção sabota a razão. Uma vez entendendo que nós somos seres psicológicos e emocionais, nós vamos gradualmente, através dos estudos continuados, dos altos estudos, nos percebendo, dilatando nossa percepção e dentro da metodologia amorosa, nos acolhendo e transcendendo as nossas limitações através de exercícios tantas quantas vezes necessários até lograr o êxito da meta que nós estipulamos para nós. Ok? O que mais veio para nós outros? Em relação a isso, para mim, o 13º me trouxe bastante essa questão, porque eu fico como uma criancinha engatinhando, né? Você na fica? Eu estou, né? Eu estou uma criancinha engatinhando e com esse orgulho todo, com essas coisas todas que eu não estou dando um passo para frente, eu não estou vendo o mundo inteiro ao meu redor. Né? Eu sinto que eu perco muito tempo. Pois é, então como é que te resgatas da criancinha agora? O que entendemos por criancinha? Imaturidade psicológica emocional. Falta da vivência do real. Porque nós adoramos o real, não é verdade? Você passa aqui no André Luiz. Encarnação é encarnação. Então no corpo está no corpo e corre atrás do irreal. Não somos seres muito inteligentes. Nós agora já estamos com a proposta, né? Agora como é que vamos resgatar então isso em nós? Então, através para mim, assim, o ensinamento. Porque antes eu não sabia de nada, não estava nem no meu mental ainda. Então agora já está no meu mental e eu passando, eu me ponho nas experiências para eu poder começar a querer ficar de joelho. Então, como a proposta do Espiritismo é, através do consciente, nos resgatar no inconsciente, vamos percebendo que até pouco tempo atrás estávamos dormindo de olho aberto. Estamos sendo bem carinhosos conosco. E agora vamos percebendo que a gente não quer mais perder tempo, nós vamos investir no tempo, não é? Nós outros, o que mais veio para nós nessa jornada de entendimento? Evanise, o que marcou para mim ali foi na 12, no finalzinho dela fala da questão ética. Se as pessoas sabem que a transgressão da ética vai trazer repercussões, seja nessa existência ou existências por vindouras. Quer dizer, se eu me permito me auto-obsediar, significa que eu estou distante da minha ética íntima ou da ética diante das leis naturais, das leis de Deus. Quanto mais consciente eu me torno desses quadros, e por mais que esteja no mental, eu não sinto ainda a ética espírita, eu não sinto ainda a ética cristã, esse posicionamento me auxilia a me libertar de muitos quadros auto-obsessivos e também obsessivos, da qual eu sou portadora. Porque através dessas fraquezas, diante da ética, que eu me permito a desonestidade, a corrupção, da qual eu vou aumentando esses quadros. Enquanto você falou a respeito da proposta, por que eu estou aqui hoje, eu pensei bastante, é bastante força de me posicionar, porque eu ainda tenho tendências a buscar o caminho mais fácil, a se colocar debaixo do tapete, passar por alguns quadros e não me posicionar diante das situações. E os últimos tempos eu tenho me posicionado mais.
Tenho percebido que tem um preço a pagar, bem difícil em algumas situações, mas tem me fortalecido. Então o que eu busco é maior força de permanecer diante das questões éticas. Muito bem. O que mais trouxe para nós aqui? Se nós fôssemos falar agora que estamos nos sintonizando psiquicamente aqui, quais são os aspectos que eu consigo identificar nesta fase pelos quais eu me auto-obsedi? Insegurança. Quem mais? Medo. Quem mais? Impaciência. Negativismo. Maledicência. Melindre. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Culpa. Rebeldia. Pensamento fixo em Jesus, você quer dizer, né? O que mais? Aqui a gente precisa ser rápido, né? Você já viu? Tem serpente nos Jesus, né? Tem gente ouvindo, né? O que mais? Rancor. O que mais? Nosso controle. Hã? Autodescontrole. Autodescontrole. Ok. Quem mais? Intolerância. Angústia. Ansiedade. Ciúme. Alguém falou perfeccionismo. Ansiedade. Julgamentos. Tudo. Um pouquinho de tudo. Mais alguém tem algo a acrescentar nessa parte? Sim. Aqui no terceiro, quando fala o Espiritismo foi dado ao homem como meio de se esclarecer, de se melhorar, de adquirir qualidades indispensáveis à sua evolução. Então, é muito importante a gente avaliar isso, porque quanto mais nós sabemos, quanto mais nós temos conhecimento, tá ótimo, mas o que é que nós estamos fazendo desse conhecimento? Nós estamos realmente trazendo o conhecimento para dentro de nós e estamos tentando nos melhorar como criatura, como ser humano, porque não adianta nada eu só conhecer, querer aplicar para os outros lá fora e não estar me melhorando. Porque quando eu voltar, eu vou ter uma maior decepção de ter feito muita coisa ou ter ajudado muitas pessoas, mas e a mim? O que eu me proporcionei como melhora diante disso? Então, a importância de nós colocarmos o conhecimento em prática para fazer a tão esperada reforma íntima, para a gente realmente se melhorar, voltar melhor. Nós outros, sempre trazer a questão pessoal, porque nós estamos no autodesenvolvimento, eu em vez de nós. O que chamou a atenção para mim foi essa frase bem curtinha, mas que para mim ela falou muito. Temos no final da 12ª, onde que diz, temos um destino a cumprir, que seria a evolução, do meu ponto de vista, a evolução espiritual. E na maioria das vezes eu me esqueço disso. Quando estou muito presa nas questões materiais, interesses pessoais, passa meio que despercebido essa questão desse destino que eu tenho a cumprir, da minha própria evolução. Excelente. Muito importante lembrarmos qual é nosso destino, o que estamos buscando aqui na Terra, nesse estágio tão curto para nós, que os espíritos superiores dizem que passa no piscar de olhos, apesar da gente se deprimir e achar que não acaba nunca, né? Emaninha. O que eu penso também com esse tema da questão da desobsessão é que às vezes a gente responsabiliza muito a obsessão ou outros aspectos e não a gente. Então, as consequências que a gente está tendo na nossa vida, a gente não se coloca na situação sempre colocando a culpa no outro. Então, eu acredito que isso também, essa questão do autoconhecimento é muito importante também para a gente passar a se colocar nas situações, a se ver o que eu fiz para que eu tenha tido essa consequência, né? Com certeza, por isso que aqui a gente sempre fala o que você entendeu, o que eu entendi, porque senão a gente sobe nos falando que dá palestra para os outros, não sobe falar de si. Então nós vamos sempre remeter para dentro para dilatar nossa autopercepção. Mesmo os mesmos tópicos que nós estamos falando cai diferente para nós, porque nós somos únicos. E aprender a falar, para aprender a nos conhecer, porque às vezes o fato de falar já estamos ouvindo a resposta. Agora, se ficamos calados para fora, não percebemos nós mesmos. Então, tudo visa realmente a libertação interior. Prosseguindo agora na página 2. Quem você precisa escolher para ler para nós? Claudenice, por favor, voz alta. Deus colocou o homem no centro de um oceano de vida, de um reservatório inesgotável de forças e potenciais, e deu-lhe a inteligência, a razão, a consciência, para aprender a conhecer essas forças, a assenhorar-se delas e as utilizar. Por esse exercício constante é que a nós mesmos nos desenvolveremos.
e chegaremos a afirmar o nosso império sobre a natureza, o domínio do pensamento sobre a matéria, o reino do espírito sobre o mundo. É esse o mais elevado objetivo a que possamos consagrar a nossa vida. Não tenho nenhuma dúvida de que a maioria das pessoas vivem, seja física, intelectual ou moralmente, num círculo deveras restrito do seu ser potencial. Elas usam uma parcela ínfima da sua consciência possível, mais ou menos como o homem que adquire o hábito de usar e mover de todo o seu organismo físico apenas o dedo mínimo. Todos nós temos reservatórios de vida a serem aproveitados com que sequer sonhamos. São surpreendentes os poderes da mente. Entretanto, na maioria de nós, tais poderes jazem adormecidos, ou quando exercitados, o fazemos não de modo pleno, mas ainda com muitas limitações e dificuldades. Esses poderes emanam do Espírito, com os quais o Criador dotou a todos os seus filhos. Assim, o ser humano, entreando em sua caminhada, não a iniciou destituído de condições, de qualidades, de potencialidades. Ao contrário, embora com a inexperiência de um nascituro, em termos evolutivos, trazia em si os atributos imprescindíveis para vencer as adversidades inerentes a um planeta primitivo. É impossível conceituar a vida dentro do esquema de nossas categorias mentais. Por isso que ela transborda dos limites logicamente impostos por qualquer definição. Em sua essência, ela é intraduzível na linguagem etiológica e teológica. Ela não conhece nem tempo, nem espaço, nem princípio, nem fim. Evolução significa, em última análise, integração do ser no virtude da próprio ser, do próprio ser. Desculpa. Da vida na própria vida. É progressiva libertação da ilusão e da dor, da limitação e da morte. Ela se realiza em virtude da constante interação entre o ser que plasma a forma e a forma que enriquece o ser. No infinito livro dos mistérios da natureza, estive a ler um pouco. Na nova visão de mundo, o universo é concebido como uma teia dinâmica de eventos interrelacionados. A comunicação e a manifestação à distância entre espíritos encarnados conduzem, lógica e necessariamente, à comunicação possível entre espíritos encarnados e desencarnados. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação. Como para vós, o ar é do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Na verdade, o espaço cósmico é um imenso campo onde circulam correntes de força e energias desconhecidas, invisíveis, mas não menos atuantes e reais. Nosso arcabouço psicológico encontra-se envolvido em numerosos instintos ainda sem as devidas correções. Nos consultórios de psicólogos e psiquiatras, onde a alma é analisada e se mostra em sua complexidade, os fenômenos transcendentes acontecem sem pedir licença ao saber constituído. Cada vez mais se avolumam os conflitos humanos que envolvem a natureza espiritual e suas complexas correlações, com consequências graves para a evolução do ser na Terra. Os medos, as síndromes, os complexos, os transtornos e distúrbios psíquicos, todos envolvendo fenômenos espirituais. O pensamento é a capacidade de ordenar ideias de forma lógica, racional
consequente e contínua, que age sobre a matéria criando imagens e formas. O sentimento é um estado afetivo complexo e inato, que se caracteriza por uma combinação de elementos emotivos e imaginativos estáveis em relação às coisas de ordem moral ou intelectual. A vontade é o desejo, a decisão ou a deliberação que parte do espírito com a intenção de atingir um fim. A vontade é a aptidão para atualizarmos e realizarmos as nossas intenções. O homem que aprendeu a caminhar pensa com equilíbrio e com método, jamais permitindo que a lógica e o raciocínio do desajustado se alojem em sua organização psíquica. Quanto maior for a evolução espiritual do ser, maior será o livre-arbítrio, sempre coligado aos fatores da responsabilidade em suas estruturas psicológicas. A fim de que possa existir uma ação libertadora para o paciente, terá de haver uma ação conscientizadora, de modo a permitir o mecanismo transformador. Também consideramos que jamais haverá resultado satisfatório se o bloco traumático não for trabalhado, a fim de mostrar-se com o revestimento emocional de sua inicial formação. Obrigada. O que nós entendemos ou não entendemos na nossa proposta de autodesobsessão sobre essa questão aqui que nos foi apresentada? O que se destacou? Eu achei muito interessante que ela colocou o nosso arcabouço psicológico encontra-se envolvido em numerosos instintos, ainda assim as devidas correções. Porque eu me vejo muitas vezes como um ser muito mais instintivo, a maior parte das minhas ações no dia a dia, do que um ser nominal, na verdade. Né? Então é um convite para a reeducação, né? Porque senão eu posso me deixar levar pelos meus instintos e não usar o meu campo cognitivo, porque eu já tenho capacidade de fazer o uso do Correto. Nós outros? Para mim, eu gostei muito quando ele fala de todo o seu organismo físico até a visibilidade, eu vejo muito isso. Muitas vezes, diante desses pensamentos, dessa minha negatividade, desses pensamentos fixos negativos, eu me paro, me paraliso diante daquilo que eu quero fazer. E aí eu abro espaço para que venha entidades e sintonias negativas também, que me paralisam mais ainda, ficando mais difícil continuar. Então, o objetivo de criar essas barreiras para que eu possa ter capacidade de usar mais a minha inteligência, de pensar, de falar mais por mim mesma, conseguindo usar mais do que um dedo mínimo. Então, trabalhando a autodesobsessão, você estará trabalhando o processo de desobsessão. Nós outros. O que essa parte trouxe para nós? No item 26, Vanessa, para mim, uma coisa assim que eu encontro dificuldade de ter esse equilíbrio contínuo, que muitas vezes passa talvez o dia todo, que no fim do dia você tá, eu me sinto exausta e cansada, nossa, perdi o tempo todo desequilibrado, correndo para trabalhar e ônibus que não vem, tudo isso vai criando uma irritação, onde o desequilíbrio vai acontecendo em mim. E quando chega no fim do dia, eu falo, não, amanhã eu vou começar de novo. E se repete, e se repete. Então eu encontro assim, dificuldade de manter esse... Eu ouvi você dizer tudo isso, o ônibus e tudo vai acumulando, vai criando essa dificuldade no mundo. Muito bem, estou repetindo o que você disse. O ônibus, o estresse, o corre-corre, tudo isso está criando a dificuldade do estresse em mim, que no final do dia estou exausta. Aonde que está teu foco? Interno ou externo? Depende. Por isso o ônibus atrasou. O ônibus atrasou. Em vez de eu me aceitar, eu me irrito. Você vai perceber, como todos nós aqui, quando nós falamos, às vezes é inconsciente, nossa proposta é nos tornar consciente. O ônibus que não chega, e eu fico irritada por causa desse quadro. Eu estou irritada porque tem que correr para lá e para cá. Não, eu estou irritada porque sou irritada em relação ao ônibus que atrasou. Faz sentido? Uma referência para fora. Nós vamos transferir a responsabilidade, porque a nossa resposta emocional é de acordo com o que está acontecendo fora de nós. Mas, dentro da doutrina espírita, nós vamos ser convidados a pensar o seguinte, que na verdade,
Tudo que nós pensamos e sentimos diz respeito à nossa individualidade, ao espírito que somos. Quando nos desequilibramos, porque o ônibus atrasa ou muito corre para lá para cá, nós estamos, na verdade, falando dos nossos desajustes, desequilíbrios, onde nós já nos autoatropelamos nos milênios, entende? Nós somos seres milenares. E agora vamos aprender no dia a dia a nos treinar. Então vamos reconhecer, nossa, hoje eu estou exausta. Não, alguma coisa não andou bem. Então vou fazer uma avaliação. Seguindo na questão 919 do Livro dos Espíritos, o que Santo Agostinho nos sugere, uma alta análise, e vou perceber aonde que foi que eu perdi a linha e o carretel. Ou seja, até onde que eu consegui estar equilibradinho hoje. O que foi que houve? Mas remetendo para dentro, qual foi a minha resposta em relação ao que houve? Porque daí nós vamos identificar os nossos padrões de desequilíbrio e escolher para o dia seguinte, na hora seguinte, agir diferente. Assim é a conquista de todos nós, mas é fundamental trazer o foco para dentro. Lá fora nós não podemos ter controle de muita coisa, interno nós devemos ter controle de tudo. É isso que é processo evolutivo. Vanessa, muitas vezes eu me sinto meio que o oposto do que ela disse, quando eu começo a pensar em relação às coisas externas ao meu redor, eu penso assim, eu tô bem, eu agi bem naquela situação, mas quando é relacionado ao meu interior, é onde vem a dificuldade ou o desespero. Por que isso, então? Por que nós relacionamos equilibradamente, vamos colocar assim, quando é lá fora? E desequilibradamente quando é para dentro, com dificuldade. Por que isso? Porque a gente não sabe usar os nossos potenciais. Se soubessem usar devidamente, como diz aqui no início do parágrafo, no centro do oceano da vida, de um reservatório inesgotável de forças e potenciais. Se a gente soubesse usar devidamente, isso não acontecia. Quem mais? Por que nós somos assim? Seria o fato de eu ter sido educada para o externo. Eu me eduquei para focar no externo e não lidar com as minhas situações íntimas, com o que eu sinto. E quando eu vou fazer a questão de estar sozinha comigo, eu quero fugir, eu quero me distrair com outras coisas. Porque eu não quero encarar o quadro íntimo que eu trago. E acabo me tornando altamente desonesta, porque aquilo que eu projeto lá fora de estar bem com todo mundo não é sincero, não é real, é uma projeção. Porque se eu estivesse realmente bem, esse comportamento externo seria igual ao interno. Nós somos seres criados há milênios de existências, já reencarnando, estagiando e experienciando. Na maioria do tempo, nossos estágios foram voltados para fora ou para dentro? Para fora. Por que nós é mais fácil hoje lidar onde? Para fora ou para dentro? Respondeu? Devido às nossas experiências vividas, nós temos dificuldade de conviver conosco. É fácil estar com nossa companhia? Não. Somos amigos, nos amamos de nós mesmos? Tem gente que se ocupa o dia inteiro, porque não aguenta nem sentar. A gente ri, mas estamos falando de coisas sérias. Isso chega a quadros bastante sofredores interiores. E, no entanto, é necessário parar para nos ouvir, para nos conhecer, para despertar as potencialidades da alma. Elas estão ausentes. Então é natural que normalmente lá fora eu posso apresentar uma coisa. Agora quando chega o processo perto de mim, aí entra a negação, entra a fuga, entra a projeção, você me irrita, a culpa é tua. Não é nada. Ninguém nos irrita a não ser que nós estejamos com os nervinhos à flor da pele. Quando vamos educando os nervos, nós estamos bem, mesmo com o grite. Está fazendo sentido isso? Isso é parte do processo de autoeducação espiritual, de equilíbrio, de centralidade, que nós vamos buscando gradualmente. Mas é compreensível que no início às vezes seja mais difícil. Lembrando que o difícil meramente está ensinando para nós que nós não aprendemos porque está sendo difícil. Porque quando vamos aprender aquilo que inicialmente era difícil, vai ficando fácil. Inclusive na conquista das nossas virtudes, não é assim? Se nós somos muito impacientes, que não é o quadro de nós aqui, né? Mas imaginamos dois lá fora. Aí vamos treinar a paciência. No início é fácil? É muito difícil. Mas na medida que vamos treinando, vai ficando mais fácil? Vai. Ficou silêncio de repente. Claro que vai ficando mais fácil na medida que vamos exercitando. A mesma coisa, alguém falou antes, a maledicência. Maledicência nós sabemos que fala da agressividade do espírito mascarado. A gente usa assim um sorrisinho amarelado e vai indo, né?
Mas se damos o trabalho de estudar, é agressividade, violência interior. Então, é fácil no início eu silenciar? Não, porque nós nos condicionamos através dos milênios. No entanto, os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos que basta fazer esforços mínimos. Eles, meu Deus, como é que eles dizem isso? Porque para mim é tão difícil, não é? Agora, quanto mais vamos lendo, vamos nos conscientizando, nossa, se os benfeitores da humanidade nos dão essa receita e nos conhecem nas limitações, eles sabem que nós temos capacidade. Eu posso não saber. Então vou confiar nele, já que não confio em mim, mas vou começar a exercitar. Vamos vencer? Vamos, através da prática. Através da vivência. Oi? Eu tenho uma dúvida. Quando eu percebi, a vezes, no decorrer do início, até metade do dia, mas aí, se aquele processo continua repetindo 50 vezes, chega na 45, eu dou um vontade. Aí é como se, assim, por exemplo, eu tive uma realidade com o irmão veio por 10 dias. O quinto dia estava ótimo, do quinto em diante eu comecei a dar pancada nela. Quer dizer, a irritação até ele conseguiu colocar freio, depois disso não garantiu mais. Ó, alguém falou, mas o instinto veio à tona. Pois é, mas como vamos vencer? Nos enclausurar dentro de casa? Não existe evolução assim. A evolução é individual e social. É necessário mundo, saindo da zona de conforto, que é totalmente desconforto. É percebendo, aí você faz o balanço, aí, não, mas minha meta não é dar pancada, é me educar. Então vou, no dia seguinte, começar com a proposta nova. É assim que vamos avançando. Dessa parte, mais alguém? Eu queria comentar uma coisa. Porque eu percebo mais em mim é que a preguiça me... Eu estou tão habituado à preguiça de pensar e de tomar decisões por mim mesmo, pelas facilidades que o redor me oferece, que eu observo agora o tanto que é difícil olhar para dentro de mim e tomar decisões por preguiça, por comodidade de achar e falar assim, mais fácil ser vítima ou é mais fácil ser bobo, ou é mais fácil dizer que não tem problema de chamar de burro, não, pode ser o que for. Mas é preguiça. Eu olho para dentro de mim algumas vezes e eu falo assim, até aqui tá bom, mas aqui dá pra gente me dar uma preguiça. Eu vou vendo a dificuldade que eu mesmo vou bloqueando e abrindo para outras energias aproveitarem deste momento. Outros espíritos que vão chegando a mim de acordo com o que eu cultuo. A preguiça é pode ser sincero de consolação, Márcia? A preguiça é um dos maiores males da humanidade, nos ensinam os espíritos. Por isso que nós temos que estar atentos à inércia. A inércia tudo demais. Estou sendo hoje... O ano inteiro não fez sol. Hoje também não vou não, hoje tem sol. E a gente vai no sol e o sol vai passar, e a gente continua depressivo. Queremos um show de rádio, não é? Mas não resolve as questões profundas da alma, né? É posicionamento, como alguém disse. Alguém mais tem algo a acrescentar desta parte? Denise, no 25, ele fala da vontade. Eu achei muito interessante isso aqui, porque está relacionado com a preguiça também, né? Então, assim, eu percebo que eu tenho a vontade de fazer a coisa, mas eu não parto para ação. Então, daí também eu acho que é um processo de autodesobsessão, né? Porque se eu não tenho vontade, aliás, se eu tenho vontade, mas eu não parto para ação, fica naquela coisa ali, né? Deixa para amanhã, deixa para amanhã. Se você quer. Ação. E por que não vai se eu quero fazer? Então, por que não? Não sei, preguiça, né? Inércia, medo de mudar, será? Basta querer mentalmente o nosso objetivo? Não. Por que não? Sentir. Precisação, sim. É necessário renunciar à maneira antiga de ser também. Existe a renúncia de alguns interesses pessoais, de alguma maneira, a maneira que eu venho me comportando e agora me posicionar de uma maneira diferente. Me colocar na experiência. Tem tipos diferentes de querer? Tem. Quais? Tem somente da intenção de querer e tem o atitudinal, que é a decisão de me colocar naquele quadro. Qual a diferença dos dois? Todos nós já estamos excelentes no poder do querer mental, já pensamos por nós mesmos, a autodesobsessão é um convite para assumir a autonomia do que nós pensamos e sentimos. Agora,
Há quantos que anda o nosso querer mental de ser melhor? Querer ser melhor. Tá grande? Alto? Queremos verdadeiramente ser melhores? Tá. Parece que são os desencarnados que estão respondendo. Esse querer vai nos levar aonde? Esse jeito está na inércia. Um pouco, como o Márcio disse lá. É querer decisivo isso? Decisivo? Não. Agora, se nós não temos nenhum querer mental decisivo, que dirá o querer atitudinal? Você já está cansado, né, velho? Não, é muita informação, né, Bonita? Dá vontade de sair daqui querendo tudo do melhor, mas... Não, é devagar. Temos que lembrar que existe o querer mental, que veja que estava meio fraco, porque se eu quero, eu me expresso à altura. E aí tem o querer atitudinal, que é outro capítulo dentro desse movimento da vontade. Há quantos que anda a nossa vontade? Fraca, raquítica, forte, médio? Como é que conseguiríamos dentro da nossa autoavaliação? Com honestidade. Fraquinha. Depende, porque o meu querer está no mental, está no atitudinal. Mas eu me movimento, aí erro, movimento, aí erro, aí movimento de novo e ainda fico errando, aí chega um ponto onde minha vontade vai ficando. Eu sei, mas eu não gosto disso. Trabalho perfeccionismo. E daí vai adiante. Perfeccionismo, controle. Veja a proposta do Cristo, autoaceitação como estamos. Isso não quer dizer validar nossos perfeccionismos e nosso controle. Aceitar, reconhecer, meu Deus, eu estou caindo, estou me condenando, caindo, condenando. Como é que eu saio desse ciclo? É necessário entrar num posicionamento diferente. Ok, errei. O que necessita aprender? Eu sou um aprendiz de mim mesmo, não somos? Somos. E por muito tempo ainda vamos ser. Então, querer fazer tudo, alcançar a perfeição nessa existência, desculpe se eu decepcionar alguém, mas não será possível nessa. Jamais. Para ninguém. Mas é possível avançar sempre e bastante. Repetimos a questão do Livro dos Espíritos, onde os benfeitores nos dizem que bastam esforços mínimos de superação, de inércia, de preguiça, de procrastinação, de projeção. Está fazendo sentido? Então, essa questão do querer, temos que sempre observar. Querer, quando a gente ouve uma coisa, nossa, eu quero ser melhor. Aí a gente está lá em casa e eu piso no pé. Ainda quero? O que você acha? Aí vem o querer atitudinal. Eu verdadeiramente quero, porque a vida vai nos colocar em prova. Não é assim? O Livro dos Espíritos, de novo, não diz que todos nós somos espíritos em prova? Então é natural que eu seja apresentado a lição, a teoria, espiritismo, teoria e prática, para angariar a experiência de que necessito. Então eu vou estudar. Nossa, realmente eu quero ser melhor. Aí ele disse, ok, então vamos lá, vou te apresentar a lição. Nós vencemos sempre. Mas temos que despertar a consciência. Nós vamos nos surpreender como vamos conseguir mais se nós estamos mais lúcidos de nós mesmos. A questão é que nós somos muito inconscientes ainda. E a proposta que o Espiritismo, os Espíritos nos trazem é autoconsciência. Aí vamos percebendo melhor as nossas limitações, em vez de projetar nos outros, antes que a gente externaliza as nossas perturbações, nossos instintos, como a Joana falou antes da experiência dela, e temos tempo interior de reajustar de acordo com a nossa meta. Podemos não lembrar de palavra nenhuma que seja a nossa meta, mas lembramos equilíbrio. Porque todos nós estamos em busca de equilíbrio, não é verdade? Mental, emocional e atitudinal. São as três instâncias que estão por trás do nosso modo de ser. Ok? Tem mais alguém? Eu gostei bastante dessa última frase, porque eu acho que para você ter uma ação libertadora é preciso, primeiramente, a conscientização do que te bloqueia. E muitas vezes o que traz o bloqueio é justamente algo traumático, que te faz repetir uma determinada atitude. E apenas essa conscientização do que te faz ser dessa maneira não é suficiente para te trazer essa ação libertadora. Então, trabalhar esses bloqueios é muito importante, mas também é muito difícil, porque te causa desconforto. Então, às vezes, você prefere agir da mesma maneira, né, do que mexer no que te traz desconforto. E às vezes é o que te traz esse desconforto que vai te possibilitar essa libertação e essa mudança. Com certeza. Ficar na utopia, só assim mesmo. Não tem jeito não. É mentira.
é retrato de espírito preguiçoso. Né? Quando nós vamos aprendendo, novamente, entender o espiritismo que ele vem nos ensinando, então nós vamos aprender que nós podemos. E não nos alegramos de estar satisfeitos com como nós estamos, porque nós temos milhares de possibilidades adormecidas. Queremos avançar, nos motivar, abraçar as oportunidades que passam muito rápidas aqui na Terra, onde nós estamos de passagem. A vida concede a todos nós. Muitos são os chamados. Por que nós não escolhemos a ir em busca da felicidade real? Por que não? Interesses pessoais. Interesses pessoais, tipo? Tipo, permanecer na zona de conforto. O que é zona de conforto? Não querer mudar. A questão da atitude, como você falou. E como ela falou agora, como é difícil quando existe um bloqueio para a gente trabalhar e mudar. Por quê? Porque para sair da zona... Quem quer sair da zona de conforto? Quase ninguém. A zona de conforto, convém esclarecer que é desconforto em certos casos profundos. Que nós chamamos de conforto. Por causa do ego. Estrutura egóica. Então a gente cede esses movimentos e o ego... Ai, tá bom. Porque o ego gosta disso. Claro, porque eu não me exercitei na dinâmica self. Os convites chegam. Estamos na periferia nossa. E a vida nos convida a irmos à profundidade. Ao encontro do Deus em nós. Joana de Anjos diz, self. Com que me encontrar? Yes? What happens if your thoughts are not like when it's much easier to think of the negative things in yourself than of the positives? Like why does that happen sometimes? That it's so unbalanced that you think much more negative than positive of yourself? Do you understand Portuguese? Yes, I understand. Ok. Todo mundo entendeu a pergunta? Não. Não? Ela está perguntando por que quando nós temos sempre as referências negativas mentais, por que é tão difícil para mudar para as positivas, correto? Why is that? Porque nós somos seres imortais condicionados há séculos através das próprias experiências vividas, onde muitas vezes nós estagiamos conscientes e inconscientes fora das leis de Deus, por ignorância, ou por falta de atenção, ou pelo orgulho, pelo egoísmo, nós preferimos. Pode ser também, às vezes, resultante do nosso upbringing, da nossa, como é que é? Criação. De nossa criação, desta existência. Se tivermos pais muito negativos, e eu sou um espírito que trago referências negativas, que ainda não conquistei valores reais, eu sou mais suscetível de ser influenciada por aquele meio. Mas, como adulta, eu também sou responsável de modificar toda a cognição ou toda a proposta introjetada que não condiz com o que eu estou buscando. Porque os pais sempre dão o melhor que puderem. Eles também não sabem ser diferentes, na verdade. Então, quando nós adultos, nós costumamos dizer assim, o que quero fazer com o que meus pais fizeram comigo? Não é ficar reclamando. Eles deram, já cuidaram. Eu estou percebendo que estou muito negativa, então eu vou agora me exercitar, treinar o meu pensamento com referenciais superiores, positivos, diariamente. Lendo leituras salutares, ouvindo, de preferência não noticiários, porque é tudo lixo e negativo, tudo que ajuda a estimular o positivo, fazer esforços nisso. Com isso nós vamos criar nosso próprio sistema de crença positivo. Ok? Estamos bem até aqui? Então vamos adiante. Agora vamos para a página 3. Quem gostaria de ler algo para nós? Daí tem que vir ainda inglês alto por causa da gravação, né? Como modificar o rumo de nossos pensamentos se não temos a mínima consciência do que estamos pensando no momento? Se estivermos com medo ou com raiva e não nos apercebemos disso, ficaremos sofrendo. Se o ódio bater em nosso coração e não nos apercebermos, poderemos fazer os outros infelizes, assim como nós mesmos. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e dos desejos recônditos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas,
cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. O termo obsessão vem do latim obsessione, que significa assédio, muito usado na medicina para designar um comportamento compulsivo ou a presença de uma ideia fixa. Obsessão, geralmente, é distúrbio espiritual de longo curso, com graves consequências, em forma de distonias mentais, emocionais e desequilíbrios fisiológicos. Em casos mais graves, a obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. O homem necessita saber pensar e necessita exercitar-se para tal, visto que não sabe ainda controlar os próprios pensamentos, nem definir quais os pensamentos que lhe são transferidos, vindos de mente que lhe são estranhos. De par com os pensamentos que não são próprios, outros haverá que nos sejam vendidos. Vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos ou podem criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você registra em sua memória. O que você registra determina os alicerces de sua personalidade. A maioria das pessoas nem sequer sabe que precisa proteger suas emoções. Precisamos aprender a proteger nossas emoções quando formos ofendidos, agredidos, pressionados, coagidos ou rejeitados. Caso contrário, a emoção sempre abortará a razão. A consequência imediata dessa falta de defesa emocional é reagirmos irracional e unifocalmente, e não multifocalmente. Quando alguém nos ofende, você deve rapidamente nivelar a zona de tensão da emoção. Para isso, em menos de 5 segundos, você deve criticá-la, confrontá-la e reciclá-la. Como? Tomando consciência dela e usando ideias diretas e inteligentes que a critiquem, confrontem e reciclem. Alexandre, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta? A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. A criatura bondosa domina a arte da sinceridade. Ser bom não quer dizer que devemos interferir ou ficar presos nos problemas dos outros. Muitos de nós ficamos envolvidos numa generosidade compulsiva, atos de bondade motivados por sentimentos de culpa, obrigação, pena e de suposta superioridade moral. Quem não usa a razão é fanático. Quem não sabe raciocinar é facilmente iludido. E quem não se permite utilizar a própria consciência e percepção é um escravo. Vamos ver até aqui.
que é essa parte agora nessa página? Prosseguindo o nosso processo de autoconhecimento para trabalhar a autodesobsessão, o que trouxe pessoal a nós? O que tocou? Vaninha, quando ela lê essa 36, que ele fala assim, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, já é tão difícil para mim, para eu poder partir, como eu estou enxergando agora, é difícil de eu dar de eu dar o primeiro passo. E ainda tem a pressão dos espíritos. Eu falo, meu Deus, isso é muito difícil, é muito pesado. Eu falo, por que não sou só eu, sem a influência dos espíritos? De repente ia ser um pouco mais fácil, né? Eu tenho pra mim que você gostaria de continuar no egoísmo, né? Por quê? Porque ele vai estar aprendendo são comigo? eles que estão ali também, já chega eu, né? Nós somos todos criaturas divinas, todos filhos de Deus. Então é necessário abaixar nosso orgulho. Isso por si só já é terapêutico de autodesobsessão. E vamos então trabalhando foco em nós. Não importa que eu aprenda com o apóstolo Paulo que diz que tem uma nuvem de testemunhas. Legião, melhor dizendo, né? Ficou um pouco melhor. Legião. Mas o foco é em mim. O foco é totalmente em mim, no que eu penso e sinto. Não é essa a proposta que o Espiritismo nos oferece? Ou ele está aqui dizendo para nós mudar os outros? Não. Mude sim. Independente da existência e da influência dos espíritos, como ela fala, ainda existem os espíritos, mas aqui mais embaixo ainda diz como ensina o espiritismo, como a gente se libertar disso. Nós temos essa autonomia pessoal, entendeu? Sempre lembra, devemos nos desenvolver interiormente para perceber que todas as criaturas no universo, encarnados ou desencarnados, são filhos de Deus como nós. E aqueles que ainda nos causam mal-estar ou coisa assim, foram provavelmente aqueles que nós causamos mal-estar ontem. Nos equivocamos. Então hoje estamos tendo a oportunidade de nos libertar a nossa consciência para o bem e assim também colaborar com a vida para auxiliar a consciência daqueles aos quais ontem nós também perturbamos. Mas o foco em nós. Todo aquele que foca fora no outro, está defocado de si e não está evoluindo. Então quando focamos em nós, com Deus, que é o nosso Criador, então nós vamos nos sentir fortificados, cientes das nossas experiências transitórias desafiadoras, por sermos seres em expiação e provas. Não é isso o autoconhecimento? Vai me remeter isso. Nós não estamos no mundo celeste, onde tudo está zen. Não. É ups and downs, e haja downs e ups, né? E a gente vai se exercitando, se flexibilizando, com a alegria de viver, porque encontramos a rota, o caminho que necessita ser caminhado por nós, é verdade? Então, assim, por exemplo, Denise, vamos supor, se tem algum espírito obsessor que eu permito que ele esteja ali. Se ele tiver também a fim de mudar, de repente ele pode estar vendo a minha intenção, que eu estou querendo mudar. Ele pode também querer despertar isso nele, ou se ele não tiver afim, ele vai, de repente, obsediar uma outra pessoa que não está afim mesmo, que está mais cega do que eu. Né? Sempre lembramos que o nível evolutivo, tanto de encarnado quanto de desencarnado, existe um infinito, porque cada um é único. Tem aqueles que, quando nós continuamos estudando, nos esforçando, dias muito difíceis, nós vamos perseverando, porque é a nossa meta com a nossa consciência. E tem uns que estão dizendo, meu Deus, eu não largo esses livrinhos, tô de saco cheio, não quero mais isso. E vai embora. Tem outros que vão dizer, tá ali, e eu vou insistir, e eu vou insistir. E vai apertando a cabeça, é dor de cabeça, eu já não consigo mais ler, né? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Mas eu mantenho firme, nem que tenha que ler de pé, porque eu tenho uma meta que é comigo. Então vai depender. Uns vão seguir conosco, estão vendo nossa intenção sincera de melhorar. Nosso autoconhecimento conosco mesmo, que hoje nós estamos melhores do que ontem, o que é uma verdade. Não importa o que o inconsciente libera para a consciência dos meus equívocos, a verdade é que hoje estou melhor do que ontem e ainda serei melhor amanhã porque estou me esforçando hoje. Então essa intenção sincera também às vezes comove-os e eles seguem. Não devemos nos preocupar se eles vão conosco ou não vão. Seguimos em frente. Nossos benfeitores não forem adiante, nós ficamos? Não é falta de caridade, não. Eles nos não aceitam. Nós queremos fã. Ficamos lá outra hora. Eles falaram, peraí, eu vou embora. E foram.
agora nos ajudando. Entendeu? Alguém ali? Em continuidade a esse pensamento, quando eu foco em mim, eu também angario o auxílio dos benfeitores espirituais. Então existe bastante assédio, sim, mas existe, graças a Deus, muito auxílio que eu posso optar por estar receptiva a também. Quando eu estou focalizada somente no assédio ou na preocupação de estar sendo obsediada, obviamente que eu não abro o campo psíquico para buscar auxílio espiritual que está à disposição de todos nós. Eu estou focado fora, nos outros, no negativo, entendendo que os outros são espelho positivo, onde eu vejo minha negatividade não conscientizada, inclusive os obsessores. Entendeu? Então a gente vai ficando esperto, muito bem, já que o próprio Livro dos Espíritos nos ensina que a lei da evolução é em sociedade, Deus é sábio. Aí nós vamos perceber que está tudo certo. Então se eu me sinto incomodada, eu que não estou correta. Então vamos ajustando, vamos modificando o meu modo de ser. Está fazendo sentido isso? Evanise, o meu desconforto em relação às situações e às coisas é desequilíbrio interno meu, certo? Desequilíbrio nosso. Sempre nosso. Nós começamos o workshop, vamos estar repetindo isso, porque é sempre para nós. O desconforto que eu sinto está falando de algo que necessita ser harmonizado, equilibrado na minha instância psicológica e emocional, como ser imortal que sou. Porque na medida que vamos despertando a nossa consciência e reequilibrando-nos através dessa proposta autoeducativa, o outro continua sendo e pode continuar com o mesmo comportamento. A minha resposta vai mudar? Meu desconforto vai mudar? Vai. Enquanto sentimos o desconforto, é trabalho a ser realizado. Quem temos de exemplo disso? Que a gente não é cientista, mas gosta de ser que nem cientista, apresentar evidências. Qual é o nosso exemplo disso que acabamos de falar? Hã? Quem é nosso exemplo do que acabamos de falar? Santinho Jesus. Jesus. Ele não fez isso? Ele não nos via já 2000 anos atrás, nus, transparentes? Isso é despertar de consciência. Nós vamos continuar vendo. E quanto mais despertamos, mais vamos ver mesmo. E não é para se assustar. É para nos equilibrar. Só que a nossa resposta não vai mais ser de medos, ou de receios, ou de ódio, ou de raiva, ou de perseguição. Por causa do equilíbrio, da centralidade no Deus em nós que vamos adquirir. Respondeu? Eu vou relatar um pouco com você, né? Eu tenho um país, né? E aí eu tinha um vizinho que fazia muito barulho no meio da madrugada. E eu moro no horário de trabalho, eu durmo na madrugada. Aí, a minha primeira atitude, né, positiva foi, primeiro, eu tentei reclamar, né? Na comunidade foi muito educada, não funcionou. Aí eu tentei reclamar, foi mal educada, isso não funcionou. Aí eu comecei a pensar, né? Como é que eu vou resolver? Aí eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou resolver, né? Aí eu comecei a refletir, né? Não é a situação externa que me perturba, né? É o algo interno que me perturba. Aí comecei a buscar, né? Tentar me harmonizar, etc, né? Fiquei trabalhando, demorou muito. E já funcionou. As coisas funcionaram. Aí eu fiquei pensando, ou ele tirou férias muito longas, e deu certo, ou eu consegui mudar internamente, né? E olhando a situação agora, depois que passou, eu sou muito grata, porque eu falei, poxa, a situação que foi criada me forçou a eu ter mais disciplina na hora de deitar, né? Aí eu, independente do que acontecer, né? Eu ficar me buscando a harmonia dentro de mim, né? Sempre estamos no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa, dentro do nosso programa evolutivo. Nós não caímos de paraquedas aqui ou ali. Estamos seguindo o nosso programa evolutivo. Então, fundamental isso. Agora, veja bem, é natural que ainda nossos instintos emergem. Como é que nós os ajudamos nessas horas? Não vale a pena sermos inteligentes e pensarmos, well, eu já aprendi que tudo na vida passa, isso aqui também vai passar. Nem que eu fique ali, mas ele passa. Porque eu estou investida na minha proposta evolutiva. Não é verdade? Se tudo está certo, então eu confio. Somehow, somewhere, vai mudar, vai shiftar aquele processo. Certo? Priscila? Era a parte 43 que eu não entendi direito, mas eu acho que você acabou de me responder mais uma vez. A 43 é quando fala tomando consciência dela e usando o verbo direto do inteligente que é critique, confronta e recicla. Que seria a reestruturação mental.
É isso? É que eu não ficou muito O claro. emocional? Não ficou muito claro. Eu entendi que é isso, mas eu não ficou muito claro. Tá falando, usando ideias diretas e inteligentes que a critiquem. Direto, critica, que analisa, que desafia. Por quê? Por que isso? Da onde que vêm os modelos negativos? Consciente ou inconsciente? Você precisa pensar? Você precisa pensar para eles emergir? Não. Automático. Você precisa pensar para desafiá-las? Você vai investir, Para desafiar a emerge? Sim. Você não precisa pensar? É a dimensão consciente que tem que estar atenta. E nós vamos conseguir vencer os nossos padrões enraizados há séculos. Assim, no posicionamento que eu faço tanto fez. O objetivo direto, firme, talvez se ajude. Seria Ressignificar, atualizar os nossos padrões negativos dentro de uma postura firme no presente, dentro do que me chegou à consciência até aqui. Correto. Foco específico no que eu estou planejando. Isso não deixamos brechas, nem para as tendências inconscientes nossas, nem para as supostas interferências exteriores dos outros. Certo? Eu tenho percebido nessa história que eu vejo aqui, assim, quanto mais eu esteja com o meu self, quanto mais estou confiante comigo, menos eu sinto aberto a coisas que podem me aproximar, né? Me sinto mais confiante, me sinto mais conectado com o todo quando eu estou mais dentro de mim, quando eu estou mais introspectivo comigo. Desta mesma maneira, eu consigo também entender que muitas razões, por exemplo, quando eu estou com raiva, eu tentando me justificar ou tentando cobrir a minha sensação com outras coisas, como se essa minha raiva fosse culpa, atrai outras coisas que não estão conectadas. Em compensação, quando eu resolvo aceitar a minha raiva e dizer o que ela está querendo me dizer para o meu aprendizado como pessoa a partir daqui, eu sinto que a minha conexão volta a entrar de novo. Por quê? Porque eu não me culpo. Porque você assumiu responsabilidade pelo que você sentiu. Raiva. Sou eu. Então, você vai descobrindo, nós vamos nos iludindo. Fez sentido? Alguém aqui tinha levantado a mão, não sei quem é. Eu. Então, aí aqui, Vanessa, no 43, a maioria das pessoas nem sequer sabe que precisa proteger suas emoções. Como que eu protejo a emoção? Como é que nós protegemos nossas emoções? Para elas não sabotar a razão. Reeducando-as. Como eu faço isso no dia a dia? Não, por exemplo, se me vem uma emoção de raiva, por exemplo, eu tenho que me conscientizar que eu estou com raiva e reeducar essa raiva, transformando ela em algo que não seja raiva. Como é que eu modifico a raiva? Eu ia dizer... Eu respiro primeiro. Você respira, pronto. Tá borbulhando. Você tem que respirar. Como é que nós nos ajudamos emocionalmente? Se somos, podemos dizer, escravos das nossas emoções, quando somos honestos, né? Somos ali conduzidos por elas. Toda vez que nós falamos, você me irrita, você isso, nós estamos projetando este quadro interno. Então, a primeira coisa necessária é desenvolver autopercepção. Eu vou mudar o que eu não percebo em mim? Não. Então, é o primeiro passo, a autopercepção. Para que eu vou desenvolvendo esse conhecimento de mim, como eu funciono verdadeiramente, não como eu penso que sou. Porque quando nós dizemos, você me irrita, nós não estamos pensando que estamos cheios de razão? Nós estamos equivocados. Então é necessário um aprofundamento do autoconhecimento para perceber que tudo que nós pensamos e sentimos fala da nossa individualidade, do espírito imortal que somos. Percebi a raiva, você pega o exemplo, preciso então, uma vez que identifiquei, aceitar que a emoção da raiva é minha, não é o outro. Eu que estou respondendo assim, perturbado. Uma vez que identifiquei, aceitei, agora o que eu faço pela terceira vez? Pelo terceiro passo? Necessito prestar atenção do que eu estou pensando. O pensamento está ligado com a emoção? Mesmo que somos estrangeiros de nós, mas é. Então eu necessito perceber o que eu estou pensando que está alimentando essa emoção. Coisa boa na certa que não é.
Coisa construtiva na certa que não é. Com raiva é negativo. E mandamos bala no passado. Devido ao controle. Então vou percebendo tudo isso e agora no dia a dia eu tenho uma meta. Se eu me sinto com raiva, qual é a minha meta? Não sentir raiva, minha meta é... Não quero palavra negativa. Já tem o suficiente de mensagens negativas. Equilíbrio. Aceitar. Equilíbrio. A raiva diz equilíbrio, não é verdade? Então, equilíbrio. Onde vamos, então, nos ajudando ali a equilibrar. Exercício de respiração, a Sérgia falou. Então, se for necessário, exercício de respiração para conter a emoção. Antes que ela sabota a razão. E depois disso, não adianta também ficar respirando o dia inteiro. Porque nós gostamos dos caminhos fáceis, né? Primeiro passo. Depois você necessita entrar pela educação mental. De educar meus pensamentos em concordância com a minha meta, em me escolher a desenvolver, além do querer mental ou querer atitudinal. Estou com vontade de dizer, estou com as boas, mas eu não quero. É assim que a gente faz. Então eu tenho vontade de dizer, oi meu bem, como é que você está? Tá fazendo esse dia? Mas só porque eu tive consciência, percepção, me toquei na meta, controlei o meu impulso, meu leão interior, me conectei com a meta e me elegi colocar na posição certa. Não estou fazendo isso para o outro primeiro, para mim, porque eu estou me relacionando comigo. Nossa relação com os outros sempre é a extensão de nós mesmos, da relação que nós temos, consciente e inconsciente. Então, quando nós nos relacionamos diferente, antes aprendemos, já sabemos conviver conosco amorosamente. Se somos muito críticos com os outros, como é que nós somos conosco? Muito críticos, severos. E vamos modificando. Diferença, você podia explicar de autopercepção e autoconhecimento. Qual é a diferença de autopercepção e de autoconhecimento? Tem diferença? Vamos começar primeiro. Tem diferença? Tem? Qual é? Autopercepção é quando você já tem o autoconhecimento e você percebe o que é seu e o que não é seu, percebe as coisas em volta. Usar essas palavras. E a autopercepção é você perceber as coisas. Autoconhecimento é você se conhecer. Ok? Poderíamos perguntar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que é? Alguém ia falar? Eu entendo que seria autopercepção me remete bastante ao autodescobrimento. Sou eu que sinto, fui eu que fiz, eu que estou sentindo essa raiva. E o processo de autoconhecimento vai me fazer levar essa questão para dentro, igual você falou. Eu percebi que eu estou sentindo raiva. Qual é o pensamento meu que eu alimento? Aí eu começo a me conhecer. Quais são os meus padrões que eu alimento na vida diária? Qual que vem primeiro? Eu entendo que é a autopercepção. Eu vou me perceber sem ter um autoconhecimento? Não, autoconhecimento vem primeiro. Juntos? Autoconhecimento temos para nós que necessita ser o primeiro, sim. Porque o autoconhecimento vai justamente trazer essa percepção de mim comigo. Porque nós viramos as costas para nós, se podemos dizer assim, através dos séculos, né? Então agora a gente necessita fazer esse movimento de autoconhecimento, de me perceber eu, como ser único. Aí depois a autopercepção vai ser sequência disso. Aí eu digo, nossa, até então eu estava dizendo que o outro me fazia assim, peraí, mas sou eu. Já não vai entrar para o processo de autopercepção. Um despertar da é um despertar da consciência como sequência do autoconhecimento. Esclareceu? Sim. Então, devido ao nosso tempo, vamos adiante. Porque ali a gente está no workshop a jato, né? Eu gostaria de ler para nós que tem voz boa, alta. Pode, pode começar. A autopercepção é o somatório de todas as impressões internas e externas ao mesmo tempo. Através dessa sensação generalizada, a criatura entra em contato com si mesma, podendo traduzir com certeza se é a sua ou não a emoção registrada e de onde ela se origina. Divaldo Pereira Franco. Como entender a manifestação da providência divina frente à violência que acontece na Terra? A violência ainda é o estágio primário da criatura humana. Nós somos herdeiros de instintos que fazem parte da nossa existência. O princípio espiritual que esteve no reino mineral e vegetal transitou por alguns milhões de anos na fase animal, onde desenvolveu a sensibilidade do sistema nervoso e, naturalmente, dos instintos primários. É natural que na fase hominal na qual nos encontramos
entre 50 mil e 10 mil anos até atingirmos a razão, o indivíduo seja mais violência instintiva do que razão que discerne. Quanto à obsessão, em termos de população terrestre, o desconhecimento também é visceral. Para admitir a influência de espíritos inferiores em nossa mente e, consequentemente, em nossos pensamentos e atos, é preciso aceitar a imortalidade da alma e sua capacidade de associação, benéfica ou maléfica, em todos os planos da vida. A humanidade terrena aproxima-se, a cada dia, da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos e, na verdade, a esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. A influência dos espíritos é de todos os instantes e mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrê-la. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço. Temo-los incessantemente em torno de nós, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. É a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Cabe-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a versão de que se veem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde a obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver, na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Assim sendo, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões, na reforma definitiva de nosso íntimo. É indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior, na sagrada iluminação da vida. Primeiro de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Nessa caminhada é preciso ter coragem, disciplina e a certeza de que o processo é pessoal e intransferível. O espírito equilibrado, aquele que sabe medir seus pensamentos, palavras e atos, que usa sempre no correr da sua vida o bom senso, ao conversar com as pessoas, fica sabendo qual a sua posição em todas as escalas do bem e do mal,
qual o grau da obsessão, se for o caso, como também a sua posição de equilíbrio diante da vida. O espírito transformado naturalmente transforma as situações. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ver aqui. O que essa parte da página 4 despertou em nós? Dúvidas? Dúvidas. Para mim, eu me identifiquei muito com isso aqui também, porque em relação assim a espíritos que estão comigo na minha jornada, nessa existência, e que eu sinto antipatia total. E que é muito interessante, porque aqui está falando, eu posso me disciplinar, eu posso mudar esse quadro, depende de mim, basta eu querer mudar. Mas no fundo mesmo, parece que eu quero deixar de lado, eu quero ignorar, eu não quero enfrentar isso, sabe? Lembra-se que desse jeito eu estaria te auto-abandonando. Então escolhe, te elege evoluir. Percebe a limitação, estabelece uma meta e foca em você. Então você sempre estará te exercitando constantemente na educação mental de mim comigo em relação ao outro. O outro sempre fica secundário nessa questão. A nossa questão é que nós sempre focamos no outro, esquecemos de nós. A proposta de mim comigo. Na educação da integração consciente e inconsciente dentro da construção dos valores reais da vida. E o outro meramente é um agente externo que a vida me possibilita para eu me treinar. Não é assim que funciona? Nos nossos lares, com as pessoas mais próximas, onde quer que estejamos. Mas e esse sentimento, Denise, que esse sentimento da antipatia é muito bom? O Livro dos Espíritos ensina, como o Kátia fala de antipatia e simpatias. Oriundo do quê? Das nossas experiências milenares vividas. As simpatias foram conquistas onde nós já conseguimos transcender o nosso ego. As antipatias onde o ego ainda predomina, mas necessita ser disciplinado e educado. Mais alguém? Nós outros? Também tem um outro caminho que é difícil de estimular, as portas se abrem e as situações percebo bastante. Então é esse controle e a vontade principalmente. Muitas vezes quando eu colo em certos dias que eu estou meio down, já fui para lugares que não foram interessantes, é nesse dia que são os mais difíceis para mim. É nesse dia que eu preciso exercitar a minha meta e a minha vontade. O que eu quero? São os dias mais difíceis. Nós outros, o que remeteu-nos? No nosso processo de autodesobsessão, de autoconhecimento, o que trouxe, o que se destacou para nós essa parte? A mim, Sim? A mim me parece que sempre, quando a gente vai encontra as coisas, muito fácil a gente resolver fazer o plano da vida de qualquer pessoa. Né? Você chega com um amigo e fala, não, você vai assim, você vai terminar assim, e você não consegue nunca fazer de você mesmo com você mesmo, não sei porquê, mas eu acho que dentro dessa coisa existe uma coisa que eu acho que às vezes, a maioria das vezes nós esquecemos, existe Deus. Então existe essa força mais poderosa que está coordenando todos em cima de qualquer espírito, em cima de qualquer coisa, e que nós às vezes deixamos de acreditar porque estamos mais preocupados em resolver o problema do próximo e ao invés de conectar com um ser, uma energia, um nome que está aqui e sempre, e aí essas coisas. Para mim é no sentido de me reconhecer como espírito imortal. É muito difícil para mim lembrar que eu sou espírito. Então eu me pego muitas vezes lutando com as minhas desejos e vontades e paixões mundanas. E aí entrei um choque quando eu quero alguma coisa de melhor para mim. Conflita com os meus interesses pessoais no momento material. Isso faz com que eu me distancie muitas vezes da minha meta. Porque eu ainda fico naquela, se eu quero isso, por que não? E essa briga constante comigo mesmo faz com que esse desajuste continue. Você sabe por que você está assim? E eu acho que ainda é muita rebeldia, muita vontade de querer que eu quero ser presente. É uma coisa que às vezes eu faço muito intelectual, a senhora sempre comenta comigo no sentido de que eu quero ter o direito do livre-arbítrio completo, mas falta a responsabilidade de assumir as consequências. Eu recebi alguém de um entendimento para procurar vocês têm bastante tempo de nós também, no materialismo. Agora,
agora é mais novo a questão espiritual. Então já chegou na cognitiva, mas na atitude ainda emocional, como nós falamos em outra vida. Agora você falou, briga muito comigo, para de brigar. A proposta é nos conscientizar. Daqui para frente. Posso fazer uma pergunta? Me chama essa parte que fala que o espírito é equilibrado, é aquele que sabe medir seus pensamentos. Mas eu queria te perguntar o seguinte, tem um problema de concentração. Então, nessa parte do inconsciente, às vezes eu fico pensando se é uma obsessão também, mas eu fico essa parte de concentração, do tipo, de eu estar lendo um livro e eu estou pensando tudo que eu vou fazer amanhã, ou tudo que eu fiz no dia. Você consegue fazer? Você consegue fazer? Então, às vezes eu consigo ler, eu começo a ler e eu começo a ler, parece que eu viajo, vem tudo assim na minha mente que eu tenho que fazer. E eu acho que a gente, como espírita, a gente tem que ser equilibrado mesmo. Tem que. Mas tem que. Se nós seguimos a metodologia educativa do Cristo, que é o auto-amor, o tempo tem espaço para isso? Porque são exigências, são cobranças. E todos nós que vamos, eu tenho que melhorar, tenho que ser melhor, eu tenho que fazer. Nós vamos fazer? Não. A gente começa e acontece o quê? Por causa das cobranças interiores de nenhuma consciência plena. Não é o que Jesus está nos ensinando. A autoconsciência é proposta de auto-amor. Logo, eu escolho, eu me elejo a fazer o que é melhor. Então, eu escolho educar os meus pensamentos. Entendendo por que me propicia essa escolha, visando a minha educação espiritual, aprendendo a disciplina mental, aprendendo a ter autodomínio sobre os meus padrões cognitivos inconscientes, aprendendo a ter independência psicológica e emocional dos outros, encarnados e desencarnados. Mas é um processo gradual. Porque muitas vezes a gente tem um problema, né, que a gente passa no dia, daí a gente tem que focar em fazer uma oração, e parece que vem aquele tudo. Né? Quando nós não estamos disciplinados mentalmente, porque nós somos seres muito no exterior, nós vamos nos distrair com qualquer movimento de experiência. Quando falamos movimento, também falamos de experiências, não é verdade? Então, essa experiência que você falou. Só que na medida que vamos educando-nos, nós sabemos colocar cada coisa no seu lugar. Não foi Jesus que nos ensinou isso? Como é que ele nos ensinou? O que ele disse quando ele ensinou isso para nós? Não vos preocupeis. Eu comecei, vocês terminam. Com o dia de amanhã. amanhã. dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu. Correto. Nós vivemos isso? A gente está ansioso, perturbado, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E Jesus nos dá a receita, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso requer o quê? Entendeu? Confiança. Desapego. Já ego para ser frustrado. Mas nós chegaremos lá. Corretíssimo. Confiança. Não é entrega a Deus? Aonde que está a nossa referencial de entrega, de let go, de confiar no processo da vida? A simplicidade que Jesus fala. Então nós vamos trabalhando essa questão gradualmente conosco. O que mais veio aqui para nós outros? O número 53, para mim assim, eu acho muito difícil a questão de me fiscalizar os meus pensamentos. Eu sinto que eu vou muito bem, até para discipliná-los, criar uma forma ou uma imagem de como eu quero pensar para mudar, para transformar as minhas limitações e de repente eu me perco naquela direção e não consigo voltar. Então essa parte para mim é mais difícil, de se manter naquela direção. Muito bem, então nós vamos ajudar todos. Todos nós temos facilidade de quando a gente se perde voltar? Todos nós já tentamos? Sim. Sim. E nós outros que não falamos? O que eu devo entender? Que não. Vejamos, ali no fim vocês veem que diz assim. Lembre-se sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora embaixo diz, autodesobsessão. Escolha uma referência superior e sustente-a mentalmente todos os dias. Esse é o tema do caso. Porque aqui a gente vem, mas também tem que ter fazer. O que
entende por isso? Por que escolho uma referência superior? Ainda respondendo a tua colocação. Por que isso? Para começar a praticar a positividade. Controle da mente. Tela mental. A tela mental, para começar a educar o meu pensamento. Formamos uma imagem. Isso é diferente para cada um de vocês, porque nós somos únicos e diferentes. Então, cada um vai escolher sua imagem que condiz com sua realidade, que se sente melhor, que se sente mais familiarizado. E agora fica repetindo. Para eu repetir isso, o que é necessário desenvolver? Disciplina. E antes da disciplina, o quê? Consciência. Eu preciso ter consciência do meu padrão inconsciente? Não. Então eu preciso ter consciência do que eu estou elegendo. Nossa evolução acontece pelo consciente ou inconsciente? Consciente. Então eu vou me posicionar conscientemente. Todos os dias. Tem uma meta. Lembrando que a meta sou eu, que escolhi uma imagem que vai me ajudar a educar, a disciplinar, a focar o meu pensamento. Com isso, gradualmente vamos angariando maior força mental sobre os comandos inconscientes que vão emergir. Eles vão ser menos perturbadores na proporção que os comandos do consciente vão criando vitalidade pela insistência e persistência que os repete. Esclareceu? Todos nós escolhemos uma referência para nosso exercício em casa? Escolhe. Tem dias que você escolhe, tem dias que você esquece, esse é o problema. Isso é o que o nosso irmão Márcio chamou antes, né? E a gente lembra. Ah, depois eu faço. Ah, hoje meu dia foi muito cheio. Ah, hoje, nossa, tô de cabeça cheia. Ah, não faço. Esse é um posicionamento de espírito assertivo perante a sua evolução? Não. Então, mesmo não sinto vontade, mas vou fazer. Então, identificamos a limitação, nós não validamos. Nós não somos donos de nós? Somos já? Somos. Mas estamos aprendendo a ser. É claro, é normal que tem momentos, tem horas que não nos sentimos com vontade de desenvolver os valores superiores da vida, não é verdade? Sentimos mais as questões negativas, mas também vamos escolher a nos posicionar devidamente. Se nós esperarmos ter vontade, nós vamos sair de onde que estamos? Não. Porque ciente da nossa vontade fraca, difícil. Então, mesmo sem vontade, lembra? Querer mental e querer atitudinal, mesmo que eu não sinta fazer o que é necessário fazer. O sentir é a última instância que vai mudar. Se nós prestar atenção e esperar que eu vou me sentir segura para começar meu processo evolutivo, haja encarnação pela frente. O sentir, repetimos, é a última instância no nosso processo. Então é necessário nos movimentar a nível mental e atitudinal, mesmo que eu não sinta vontade de. Nós vimos alguma coisa, não sei onde é que estava, que diz aqui. Processo é pessoal e intransferível. O que a gente aprende por isso? O processo é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode fazer por mim. O processo individual é meio eu que tenho que fazer. Não vem de fora, é de dentro para fora. Mais alguém? Eu sou autora do meu Eu sou autora. Como é que nós nos sentimos ouvir isso? O processo é pessoal e intransferível. Como é que me sinto ouvindo isso? Mais livre. Livre. Consolador, né? Consolador. Eu sinto muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Por isso nós somos levantando, porque é diferente para cada um. Honestidade. Nós somos no processo de autodesobsessão. Honestidade e vital. Responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande de nós outros. É um processo solitário, né? Solitário, assim, não sozinho, mas solitário. Você tem que caminhar independente das pessoas ao teu lado. Sair da multidão, mas ensinar Jesus no Evangelho, mas corretíssimo, sou eu. E sozinho. Sem aplausos. Para cá, para ele ver. Te posicionar, muito bem. Nessa parte final, nós no nosso workshop sempre usamos a parte prática no final, que vamos fazer um exercício para nos ajudar nesse processo de autodecepção. Maria, você me mostra para nós, por favor, põe baixinho. Como é que nós vamos estar trabalhando? Eu vou estar guiando vocês mentalmente esse dever de casa, a autodesobsessão, para cada um de vocês repetir durante a semana. Escolhe uma referência e se esforce. Lembra que a evolução é decorrente de posicionamento assertivo.
todos os dias. Exerce. E vão vendo como vai angariando forças interiores. Aqui eu vou estar conduzindo com vocês, dentro de uma proposta. Todos estão ouvindo a música lá no final? Por que razão que estão ouvindo lá no final? Simplesmente vocês vão fechar os olhos e vão seguir a minha orientação. Eu vou estar levando para vocês. Tá frio aqui, desconfortável. Fecham os olhos físicos, silêncio interior, desconectando-nos de tudo que é exterior. Conectando-nos nas vibrações presentes neste ambiente, tranquilizando nossas mentes, nossos corações, percebendo as energias do bem, envolvendo a todos nós, a paz, conectando-nos conosco mesmo, nos sentindo criaturas divinas. Pensamos em Jesus. Nas suas vibrações de paz e de amor, nos envolvendo. Imaginamos que a luz vem do alto na nossa cabeça. Sinta a luz atravessar o seu corpo. Diluir todos os miasmas, as formas mentais e emocionais negativas acumuladas. Sinta a luz de Jesus adentrando todo o nosso sistema e diluindo todos os miasmas mentais e emocionais. Sinta essa luz alinhando todo o seu corpo. Sinta essa luz alinhando todo o seu corpo, alinhando cada órgão, todos os ossos, todos os músculos, todas as células e todos os centros de força, alinhando todo o seu ser. Sinta-se na luz de Jesus. Simplesmente sinta-se na luz do Cristo e observa-se a sensação de bem-estar, de equilíbrio,
envolvendo a todos. Agradece a Deus por este momento, por tudo na sua vida. Seja grato a tudo e a todos. Conecte-se com o amor. Conecte-se com o amor. Sinta o amor de Jesus envolvendo a todos, harmonizando, alinhando como seres imortais, criados por Deus, por amor e para amar. Sinta o amor interage, conectando-se com a sua essência de criatura divina. Sinta-se fortalecida e acolhida por Deus. Acolhida por Deus. E com isso, chegando no final, vamos nos trazendo aqui para o presente, para a dimensão consciente, abrindo nossos olhos, todos presentes, abrindo nossos olhos, todos presentes, estamos todos aqui. E gostaria de dividir sua experiência, como foi esse exercício para nós? Foi emocionante, porque foi como se eu sentisse derretendo uma negatividade. E quando você diz sinta-se acolhida, eu me senti acolhida. Nós outros? Para mim foi muito positivo, eu não senti resistência. Eu fui surpresa, consegui realmente imaginar que era desprezado. Ótimo, gratidão. Nós outros? O que foi a experiência? Paz. Fala mais alto, ninguém te ouve. Existe muita tranquilidade, muita paz. Você perto das coisas, ninguém consegue sentir o amor. Como se fosse um processo de administração, se entregar a isso. Mais alguém? Eu senti um abraço e sendo muito bem acolhido. Eu não senti, eu não consegui visualizar a luz de Jesus em mim. E o tempo inteiro eu estava pensando, eu estava tentando ver eu lá fora, sem me ver, sabe, me ver iluminada, mas também foi bem difícil. Mas só no final que parece que eu me trouxe para mim. Assim, eu me senti o amor. Então no início você foi fazendo o que você queria fazer, não o que eu fui sugerindo. Controle. Siga o que eu digo. Mais alguém? Eu, Ivanice, foi um pouco o contrário. No começo eu estava indo bem, estava me sentindo a paz conectando, como você falou. Mas quando você falou a palavra amor, eu me balancei toda. É como se eu ainda não me senti. Eu estou com algum bloqueio com relação ao amor, à entrega. E aí eu voltei a ouvir a sua voz e dirigir. Foi bem bastante, mas foi bem mais ameno, bem mais... Escolhe seu método autodesobsessão de exercício para essa semana, algo relativo que te ajuda a desbloquear isso. Escolhe as tuas palavras que te favorecem o processo. Tá bem? Com isso nós estamos chegando no final hoje.
Lembrando que nós vamos estar juntos nas outras 3 semanas, dentro de um processo sequencial de desenvolvimento interior, de conteúdo, de prática, de vivência. Mas não esquece de exercitar, porque já vai ajudar, inclusive, na preparação da disciplina mental, nessa conquista interior que cada um vai desenvolvendo em si. Com isso, nós vamos finalizando com a nossa prece. Fechando nossos olhos. Neste momento final do nosso encontro de hoje. Agradecidos estamos, Senhor, pelas bênçãos da doutrina dos Espíritos em nossas vidas, dos ensinamentos da vida maior, despertando as nossas consciências. Agradecemos aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho, pela sua presença e assistência a todos nós, neste movimento de amor, onde nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, sedentos que estamos das lições libertadoras. Te rogamos, conceda-nos a Tua luz. Auxilia a todos nós, aqui presentes, a nos percebermos criaturas divinas, únicas e especiais, que estamos nos escolhendo a avançar, a progredir, que escolhemos a sermos mais pacientes, mais tolerantes conosco mesmos, mais honestos, mais amorosos, considerando nossas limitações, focando nas nossas potencialidades, dentro de uma metodologia educativa, libertadora, de nós mesmos, de nós conosco, de nós com os outros, de nós com a vida, nos sentindo motivados, decididos a hoje sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que a paz de Jesus perdure em nossas consciências, que possamos lembrar constantemente que a paz no mundo depende de cada um de nós e que a nossa paz depende unicamente de nós mesmos. Que assim seja. Nós vamos pedir